A biblioteca de Nag Hammadi. Eugnostos, o abençoado, o Deus incognoscível. Eugnostos, o abençoado, para aqueles que são seus. Alegre-se nisso, você sabe. Saudações. Eu quero que você saiba que todos os homens nascidos desde a fundação do mundo até agora são pó. Enquanto eles perguntam sobre Deus, quem Ele é e como Ele é, eles não o encontraram. Os mais sábios entre eles têm especulado sobre a verdade do ordenamento do mundo. E a especulação não atingiu a verdade. Para o ordenamento é falado em três diferentes opiniões de todos os filósofos, daí eles não concordam. Para alguns deles dizem sobre o mundo que foi dirigido por si só. Outros, que é providência, que o direciona. Outros, isso é o destino. Mas não é nada disso. Mais uma vez, das três vozes que acabei de mencionar, nenhuma é verdadeira. Pois o que é de si mesmo é uma vida vazia, providência é tola. Quem quer que seja capaz de libertar-se dessas três vozes que acabei de mencionar e chegar por meio de outra voz para confessar o Deus da verdade e concordar em tudo a respeito dele, ele é imortal, habitando no meio dos homens mortais. Aquele que é inefável. Nenhum princípio o conhecia, nenhuma autoridade, nenhuma sujeição, nem qualquer criatura desde a fundação do mundo, exceto ele sozinho. Pois ele é imortal e eterno, não tendo nascimento, porque todo aquele que tem nascimento perecerá. Ele é inegociável, não tendo começo, para quem tem um começo tem um fim. Ninguém governa sobre ele. Ele não tem nome, para quem tem nome é a criação de outro. Ele é inominável. Ele não tem forma humana, para quem tem forma humana é a criação de outro. Ele tem sua própria semelhança, não como a aparência que recebemos e vemos, mas uma aparência estranha que supera todas as coisas e é melhor do que as totalidades. Olha para todos os lados e se vê de si mesmo. Ele é infinito, ele é incompreensível. Ele é sempre imperecível, e não tem semelhança com qualquer coisa. Ele é imutável. Ele é sem defeito. Ele é eterno. Ele é abençoado. Ele é incognoscível, enquanto ele, no entanto, conhece a si mesmo. Ele é imensurável. Ele é indetectável. Ele é perfeito, sem defeito. Ele é imensamente abençoado. Ele é chamado de Pai do Universo. Antes que qualquer coisa seja visível entre aqueles que são visíveis, a majestade e as autoridades que estão nele, ele abraça as totalidades das totalidades, e nada o abraça. Pois ele é tudo mente, pensamento e reflexão, considerando racionalidade e poder. Todos eles são poderes iguais. Eles são as fontes das totalidades. E toda a sua raça, desde a primeira até a última, está na presciência do incriado, pois ainda não tinham alcançado visibilidade. Agora, existia uma diferença entre os iãs imperecíveis. Vamos, então, considerar, desta maneira tudo o que veio do perecível perecerá, visto que veio do perecível. O que veio da imperecibilidade não perecerá, mas se tornará imperecível, já que veio da imperecibilidade. Muitos homens se desviaram porque não sabiam essa diferença, isto é, eles morreram. Mas isso é o suficiente, já que é impossível alguém contestar a natureza das palavras que acabei de falar sobre o Deus abençoado, imperecível e verdadeiro. Agora, se alguém quiser acreditar nas palavras, aqui,
deixe-o ir do que está oculto até o final do que é visível, e este pensamento o instruirá como a fé naquelas coisas que não são visíveis foi encontrada no que é visível. Este é um princípio de conhecimento. O Senhor dos Cosmos não é corretamente chamado de Pai, mas de antepassado. Pois o Pai é o princípio, ou princípio, do que é visível. Pois ele é, o antepassado, sem começo. Ele vê a si mesmo dentro de si mesmo, como um espelho, tendo aparecido à sua semelhança como Pai próprio, isto é, autocontrolador e como confronto, desde que confrontou o primeiro nascido incivilizado. Ele é de fato da mesma idade com quem está antes dele, mas ele não é igual a ele no poder. Depois, ele revelou muitos confrontantes, autogerados, iguais em idade, e poder, sendo em glória e sem número, que são chamados a geração sobre quem não há reino entre os reinos que existem. E toda a multidão do lugar sobre o qual não há reino é chamada de filhos do Pai inabitável. Agora o incognoscível está sempre cheio de imperecibilidade e de alegria inefável. Eles estão todos em repouso nele, sempre regozijando em alegria inefável, sobre a glória imutável e o júbilo imensurável que nunca foi ouvido ou conhecido entre todos os éons e seus mundos. Mas isso é suficiente, para que não continuemos sem parar. Este é outro princípio do conhecimento do gerado. O primeiro que apareceu diante do universo no infinito é o Pai autocrescido, autoconstruído, e está cheio de luz inefável e brilhante. No começo, ele decidiu que sua aparência se tornasse uma grande potência. Imediatamente, o princípio, ou princípio, dessa luz apareceu como o homem andrógino imortal. Seu nome masculino é mente unigênito, perfeito. E seu nome feminino é progenitora Sofia. Também é dito que ela se parece com seu irmão e sua consorte. Ela é verdade incontestável, pois aqui embaixo, erro, que existe com a verdade, contesta isso. Através do homem imortal apareceu a primeira designação, a saber, a divindade e o reino, pois o Pai, que é chamado de homem alto Pai, revelou isso. Ele criou um grande íon para sua própria majestade. Deu-lhe grande autoridade e governou todas as criações. Ele criou deuses e arcanjos e anjos, miríades sem número para acompanhamento. Agora, através desse homem, originou a divindade e o reino. Portanto, ele foi chamado de Deus dos deuses, Rei dos reis. Primeiro homem é fé, pistes, para aqueles que virão depois. Ele tem, dentro de si, uma mente e pensamento únicos, assim como ele é, pensamento, refletindo e considerando, racionalidade e poder. Todos os atributos que existem são perfeitos e imortais. Em relação à imperecibilidade, eles são de fato iguais. Mas, em relação ao poder, há uma diferença, como a diferença entre pai e filho pensamento, e o pensamento e o restante. Como eu disse anteriormente, entre as coisas que foram criadas, a mônada é a primeira, a díade a segue e a tríade até as décimas. Agora os décimos governam os centésimos governam os milésimos, os milhares governam os 10.000. Este é o padrão entre os imortais. O primeiro homem é assim, sua mônada. Novamente, é esse padrão que existe entre os imortais, a mônada e o pensamento são aquelas que pertencem ao homem imortal. As ideias são para as decadências, e as centenas são os ensinamentos, e os milhares são os conselhos, e os 10.000 são os poderes. Agora quem vem do
existe com o seu em todos os Ian. No começo, pensamentos e pensamentos surgiram da mente, depois ensinamentos de pensamentos, conselhos de ensinamentos e poder de conselhos. E depois de todos os atributos, tudo o que foi revelado surgiu de seus poderes. E do que foi criado, o que foi formado apareceu. E o que foi formado surgiu do que foi feito. O que foi nomeado surgiu do que foi formado, enquanto a diferença entre as coisas nascidas surgiu do que foi nomeado, do começo ao fim, pelo poder de todos os Iãs. Agora o homem imortal está cheio de toda glória imperecível e alegria inefável. Todo o seu reino se alegra em alegria eterna, aqueles que nunca foram ouvidos ou conhecidos em qualquer Ian que veio depois deles e seus mundos. Depois, outro princípio veio do homem imortal, que é chamado de Criador auto-aperfeiçoado. Quando recebeu o consentimento de sua consorte, a grande Sofia, ele revelou o primeiro andrógeno, que é chamado de Filho de Deus primogênito. Seu aspecto feminino é a primeira geração de Sofia, mãe do universo, a quem alguns chamam de amor. Agora, primogênito, desde que ele tem sua autoridade de seu pai, criou anjos, miríades sem número, para seguir. Toda a multidão desses anjos é chamada de Assembleia dos Santos, as luzes sem sombra. Agora, quando estes se cumprimentam, seus abraços se tornam como anjos como eles mesmos. Primeiro Pai generador é chamado Adão da Luz. E o reino do Filho do Homem está cheio de alegria inefável e júbilo imutável, sempre regozijando em alegria inefável sobre a sua glória imperecível, que nunca foi ouvida nem foi revelada a todos os Iãs que vieram a ser e seus mundos. Então o Filho do Homem consentiu com Sofia, sua consorte, e revelou uma grande luz andrógina. Seu nome masculino é designado Salvador, Criador de todas as coisas. Seu nome feminino é designado Sofia, alguns chamam de Pistis, fé. Então o Salvador consentiu com sua consorte, Pistis Sofia, e revelou 6 seres espirituais andrógenos que são o tipo daqueles que os precederão. Seus nomes masculinos são estes: primeiro, desvencidos; segundo, autogerido; terceiro, gerador; quarto, primeiro gerador; quinto, todo gerador; sexto, arquegrafista. Também os nomes das fêmeas são estes: primeiro, Sofia toda sábia; segundo, todo mãe Sofia; terceiro, todo progenitora Sofia; quarto, primeira criatria Sofia; quinto, amor Sofia; sexto, Pistis Sofia. Do consentimento daqueles que acabei de mencionar, os pensamentos aparecerão nos Iãs que existem. De pensamentos, reflexões; de reflexões, considerações; de considerações, racionalidades; de racionalidades, vontades; de vontades, palavras. Então os 12 poderes, que acabei de discutir, consentiram um com o outro. Machos e fêmeas, cada, foram revelados, de modo que existem 72 poderes. Cada um dos 72 revelou 5 poderes espirituais, que, juntos, são os 360 poderes. A união de todos é a vontade. Portanto, nosso Ian veio a ser como o tipo de homem imortal. O tempo veio a ser como o tipo de primeiro engenheiro, seu filho. O ano chegou a ser o tipo de Salvador. Os 12 meses vieram a ser como o tipo dos 12 poderes. Os 360 dias do ano vieram a ser como os 360 poderes que aparecerão do Salvador.
suas horas e momentos passaram a ser como o tipo dos anjos que vieram deles, os poderes, que são sem número. E quando aqueles a quem discute aparecerão, todos que criou, seu Pai, logo criou 12 éons para seguir os 12 anjos. E em cada éon havia 6 céus, então há 72 céus dos 72 poderes que surgiram dele. E em cada um dos céus havia 5 firmamentos, de modo que havia, ao todo, 360 firmamentos dos 360 poderes que apareciam deles. Quando os firmamentos estavam completos, eles eram chamados os 360 céus, de acordo com o nome dos céus que estavam diante deles. E tudo isso é perfeito e bom. E assim o defeito de feminilidade apareceu. O primeiro éon, então, é o do homem imortal. O segundo éon é o de filho do homem, que é chamado de primeiro gerador, quem é chamado de Salvador, adicionado no Codex V. Aquilo que os abraça é o éon sobre o qual não há reino, o éon do Deus infinito e eterno, o éon do éon dos imortais que estão nele, o éon acima do oitavo que apareceu no caos. Agora o homem imortal revelou éons e poderes e reinos e dava autoridade a todos que apareciam dele, para fazer o que quisessem até os dias que estão acima do caos. Para estes consentiram um com o outro e revelaram toda a magnificência, até mesmo de espírito, luzes numerosas que são gloriosas e sem número. Estes receberam nomes no começo, isto é, o primeiro, o meio, o perfeito, isto é, o primeiro éon e o segundo e o terceiro. O primeiro foi chamado de unidade e resto. Como cada um tem seu próprio nome, o éon foi designado como Assembleia, da grande multidão que apareceu nas numerosas. Portanto, quando a multidão se reúne e chega a uma unidade, eles são chamados de Assembleia, da Assembleia que ultrapassou o céu. Assim sendo, a Assembleia do oitavo foi revelada como andrógina e foi nomeada em parte como masculina e parcialmente como feminina. O macho foi chamado de Assembleia, a fêmea vida, que pode ser mostrado que de uma mulher veio a vida em todos os éons. Todos os nomes foram recebidos desde o começo. De sua concordância com seu pensamento, surgiram os poderes que eram chamados de deuses, e os deuses de suas considerações revelaram deuses divinos, e os deuses de suas considerações revelaram senhores, e os senhores dos senhores de suas palavras revelaram senhores, e os senhores de seus poderes revelaram arcanjos, os arcanjos revelaram anjos, a partir deles surgiu a aparência, com estrutura e forma para nomear todos os éons e seus mundos. Todos os imortais, que acabei de descrever, têm autoridade, todos eles, do poder do homem imortal e Sofia, sua consorte, que foi chamada de silêncio, porque, refletindo sem fala, ela a aperfeiçoou. Majestade própria. Visto que as imperissabilidades tinham autoridade, cada um fornecia grandes reinos em todos os céus imortais e seus firmamentos, tronos, e templos, para sua própria majestade. Alguns, de fato, quem são, em moradas e carros, sendo inefáveis na glória e incapazes de ser enviados a qualquer criatura, proverão para si hospedeiros de anjos, miríades sem número para comissões e glória, até mesmo espíritos virgens, as luzes inefáveis. Eles não têm enfermidade nem fraqueza, mas é apenas vontade, vem a ser num instante. Assim foram completados os éons com seus céus e firmamentos para a glória do homem imortal e Sofia, sua consorte, a área que continha o padrão de todos os éons e seus mundos e aqueles que vieram depois, a fim de fornecer os tipos de Lá,
suas semelhanças nos céus do caos e seus mundos. E todas as naturezas do imortal, do desprovado até a revelação do caos, estão na luz que brilha sem sombra e, inefável alegria e inenarrável júbilo. Eles sempre se deleitam por causa de sua glória que não muda, e o resto que não é medido, que não pode ser descrito ou concebido entre todos os íons que vieram a ser e seus poderes. Mas isso é o suficiente. Tudo o que acabei de dizer a você, eu disse da maneira que você pode aceitar, até que aquele que não precisa ser ensinado apareça entre vocês, e ele falará todas essas coisas para você com alegria e com conhecimento puro.